Existem lugares no planeta onde o ser humano simplesmente não deveria entrar. Regiões tão extremas, tão hostis, que parecem pertencer a outro mundo. E talvez pertençam mesmo. A quase 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano, existe um lugar onde nenhuma luz natural consegue chegar. Sem som, sem calor, sem vida conhecida. Apenas escuridão absoluta. O Challenger Deep. O ponto mais profundo da Terra. E agora, alguma coisa estava esperando lá embaixo. Após descobrir que sua própria mãe fazia parte do projeto Abismo 9, a doutora Helena Vilar percebeu que tudo aquilo era maior do que imaginava. Não era apenas um sinal misterioso. Não era apenas uma estrutura submarina desconhecida. Existia uma conexão pessoal, algo que parecia atravessar décadas. Enquanto a Atlas 7 permanecia isolada no meio do Pacífico, a tensão dentro da estação aumentava a cada hora. Os sistemas continuavam falhando sem explicação. As transmissões externas eram interrompidas constantemente. E o som, o maldito som, não havia parado um único minuto desde a noite anterior. Agora ele parecia mais forte, mais próximo, como se estivesse subindo lentamente das profundezas. Na sala principal, militares discutiam evacuação imediata. Mas havia um problema. Todos os sistemas de navegação da estação continuavam completamente inutilizados. Satélites fora do ar. GPS falhando. Radares cegos. Como se alguma coisa estivesse interferindo em toda a região. Helena observava os monitores silenciosamente quando Rafael entrou carregando um velho HD recuperado dos arquivos secretos. Você precisa ver isso. Os dois seguiram até uma sala isolada. Rafael conectou o dispositivo ao sistema principal. Centenas de arquivos apareceram na tela. Registros antigos, vídeos, mapas submarinos. Tudo relacionado ao projeto Abismo 9. Mas um arquivo específico chamou a atenção. Expedição Hades, 1971. Helena abriu imediatamente. A gravação mostrava o interior de um submarino antigo descendo rumo às profundezas. Os tripulantes pareciam nervosos. Os sensores enlouqueciam conforme a profundidade aumentava. Então, surgiu uma voz no áudio. Profundidade, 8.900 metros. Outro cientista respondeu. Não deveríamos continuar. Mas continuaram. A gravação avançou rapidamente. 9.700 metros. As luzes começaram a piscar. Os ruídos metálicos aumentaram. A pressão fazia o casco do submarino ranger violentamente. Então, veio a última parte da gravação. 10.400 metros. Silêncio. Os tripulantes encaravam algo do lado de fora, paralisados. O comandante aproximou lentamente a câmera da janela frontal. E então, a imagem falhou. Mas antes do vídeo terminar, uma estrutura gigantesca apareceu brevemente na escuridão. Helena congelou. Aquilo era muito maior do que imaginava. Parecia impossível. Como uma cidade inteira escondida abaixo do oceano. A gravação terminou abruptamente. Nenhum sobrevivente daquela expedição jamais foi encontrado. Rafael respirou fundo. Eles chegaram até lá. Helena assentiu lentamente. E encontraram alguma coisa. Naquele momento, uma nova mensagem surgiu automaticamente em uma das telas da sala. Transmissão recebida. Os dois se olharam imediatamente. O sistema reproduziu o áudio. Mas dessa vez não havia pulsos. Não havia estática. Apenas uma sequência de números. Coordenadas atualizadas. E logo abaixo delas, uma frase. 4 dias. O mesmo aviso detectado anteriormente. Mas agora havia outra informação. Profundidade exata. 10.935 metros. O Challenger Deep. O ponto mais profundo conhecido pela humanidade. Helena sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Porque aquilo significava que o sinal queria que eles fossem até lá. Não era coincidência. Era um convite. Ou talvez uma armadilha. Horas depois, os militares convocaram uma reunião emergencial. A decisão havia sido tomada. Uma equipe desceria até as coordenadas. O submarino mais avançado da Atlas 7 seria utilizado. O Titan II.
Uma máquina experimental construída justamente para suportar profundidades extremas. Mas existia um detalhe perturbador. O submarino jamais havia sido testado além de 9.000 metros. Eles estariam entrando em território desconhecido. Mesmo assim, ninguém tinha escolha. Se não descobrissem o que estava acontecendo abaixo deles, talvez já fosse tarde demais. Helena foi escolhida para liderar a missão. Rafael também participaria. Além deles, outros 3 especialistas fariam parte da descida. A tensão dentro da estação era quase insuportável. Alguns acreditavam que aquilo era loucura. Outros queriam abandonar imediatamente a operação. Mas havia algo ainda pior. Desde o início da transmissão, diversos membros da equipe começaram a apresentar sintomas estranhos. Insônia, alucinações auditivas, pesadelos constantes. Alguns juravam ouvir vozes vindas das paredes metálicas da estação. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo nos corredores. E agora, um técnico simplesmente havia desaparecido. Nenhum sinal dele. Nenhuma gravação. Nada. Como se nunca tivesse existido. Na madrugada da operação, Helena decidiu visitar novamente os arquivos secretos da mãe. Ela precisava entender qual era sua ligação com tudo aquilo. Entre os documentos antigos encontrou um diário digital parcialmente corrompido. A maior parte estava ilegível. Mas algumas frases permaneciam intactas. Ela está viva. O oceano não é o que pensamos. Eles estavam aqui antes de nós. Helena continuou lendo. Então encontrou uma última entrada registrada poucos dias antes do desaparecimento da mãe. Se o selo for rompido, não haverá retorno. Helena fechou os olhos lentamente. Selo. Aquela palavra ficou presa em sua mente. Porque começava a parecer que a estrutura não era apenas uma construção. Talvez fosse uma prisão. Horas depois, a equipe embarcou no Titan II. O submarino era claustrofóbico. Silencioso. As paredes metálicas pareciam frágeis diante da imensidão do oceano. Lá fora, a tempestade sobre o Pacífico piorava violentamente. Ondas gigantescas atingiam a Atlas VII enquanto o submarino era lançado ao mar. Helena observou a estação desaparecer lentamente pela janela. Talvez aquela fosse a última vez que veria a superfície. Então a descida começou. Nos primeiros 1.000 metros, tudo parecia normal. A luz do oceano ainda era parcialmente visível. Peixes surgiam ocasionalmente ao redor da nave. Mas conforme mergulhavam, o mundo começou a desaparecer. A luz sumiu completamente. A temperatura caiu drasticamente. E a escuridão tomou conta de tudo. O Titan II parecia afundar em um vazio infinito. Profundidade: 4.000 metros. O casco começou a ranger. Pequenos estalos ecoavam pela estrutura. A pressão aumentava absurdamente. Helena tentava manter a calma enquanto observava os sensores. Então, o sonar detectou alguma coisa. Um movimento. Gigantesco. Muito abaixo deles. A tripulação ficou imóvel. Tem alguma coisa seguindo a gente? Silêncio. O operador do sonar ampliou a leitura. Mas o sinal desapareceu imediatamente. Como se aquilo soubesse que estava sendo observado. A descida continuou. 7.000 metros. Os estalos metálicos ficaram mais violentos. O oceano ao redor parecia completamente morto. Sem peixes, sem movimento, sem vida. Então Rafael percebeu algo estranho na janela lateral. Luzes. Pequenos pontos brilhantes surgindo na escuridão. No início pareciam organismos bioluminescentes. Mas havia algo errado. Os pontos estavam organizados, alinhados, como uma formação. Então as luzes começaram a se mover, acompanhando o submarino. Helena aproximou o rosto do vidro e percebeu que não eram luzes. Eram olhos, centenas deles, piscando na escuridão. A energia do Titan II oscilou violentamente. Os sistemas começaram a falhar. O sonar enlouqueceu novamente. E então, todos os monitores desligaram ao mesmo tempo. O submarino mergulhou na escuridão absoluta. Apenas o som do casco rangendo permanecia. Alguns segundos depois, os sistemas retornaram parcialmente.
Mas algo havia mudado. O submarino não estava mais descendo sozinho. Alguma coisa enorme aparecia lentamente no radar. Muito próxima. Grande demais para ser real. Grande demais para existir. Então o Titan II sofreu um impacto violento. A tripulação foi lançada contra as paredes. Alarmes explodiram pela cabine. Uma rachadura surgiu no vidro lateral. Pequena, mas suficiente para fazer todos congelarem. Porque naquela profundidade, uma única falha significava morte instantânea. Helena tentou estabilizar a respiração. Então, olhou lentamente para fora e viu uma sombra colossal se movendo ao redor do submarino. Imensa, silenciosa, antiga. Era impossível definir sua forma. Parecia desaparecer na própria escuridão do oceano. Mas os olhos estavam observando diretamente a tripulação. Então, o sonar captou outro detalhe. Não havia apenas uma criatura. Existiam dezenas delas, movendo-se abaixo do Titan II, esperando. O submarino continuou descendo lentamente. 10.200 metros. A estrutura inteira tremia. O casco começava a deformar sob a pressão absurda. Mas então, algo apareceu diante deles. Luzes gigantescas emergindo da escuridão. Linhas metálicas colossais. Torres. Estruturas impossíveis. A tripulação ficou sem palavras, porque diante deles, escondida nas profundezas da terra, existia uma cidade. Uma cidade inteira abaixo do oceano. Muito maior do que qualquer construção humana. E no centro dela, uma única estrutura brilhava em vermelho. Uma porta colossal, parcialmente aberta. O Titan II começou a perder energia novamente. Os sistemas enlouqueceram. E então, a voz surgiu nos alto-falantes do submarino. Clara, distante, mas humana. Helena. Toda a tripulação congelou, porque aquela voz era a voz da mãe dela. Se você está gostando dessa série, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Te espero lá.